Olá, professor Almir de Carvalho, acupunturista, professor de yoga, mestrado em artes cênicas em Lisboa, palestrantes na área da saúde, especialista em redução do estresse, especialista em saúde mental, para estar com você aqui para a gente falar sobre cura. Aí eu pergunto a você, você acredita em cura? Você acha que é possível nós nos curarmos diante de tantas doenças que existem por aí e a previsão de que isso possa aumentar ainda mais? Como nós vamos acreditar que há uma cura? Então eu vim trazer o meu relato de como eu me curei de um pacote com 3 coisas: rinite, bronquite e sinusite. Então isso eu adquiri muito jovem, com 12 anos de idade, e aí então eu quis, ao longo da minha vida, saber o que acontecia comigo, por que eu fui premiado pela vida, e na época eu dizia: ó Deus, por que você me deu esse trio de doenças? Eu tão jovem, tão pequeno, eu mereci isso? Né? Então aqueles questionamentos que a gente faz, mas eu sempre fui um rapaz muito curioso, desde de criança. Com 16, 15 anos eu já lia sobre vida após a morte, sobre culturas orientais. Então eu já tinha dentro de mim uma inquietação que fazia com que eu buscasse respostas. Então, quando se fala em cura, eu vejo que de uma maneira geral nós somos muito passivos. A humanidade aprendeu a ser passiva com as doenças, ou seja, é assim mesmo, eu tenho já 40 anos, então o corpo começa a doer mesmo. Ah, quando eu era mais jovem era muito melhor porque não tinha dores. A idade chega e a gente fica doente. Ah, meu pai, minha mãe teve isso, então eu também vou ter. Ah, porque isso, porque aquilo, porque remédios e não sei o quê. Então nós não questionamos, nós simplesmente aceitamos as doenças. E ao aceitar, nós não providenciamos condições para mudar o processo interno que pode estar acontecendo com a gente ou que já aconteceu, produzindo algum tipo de doença. Nós simplesmente aceitamos. E ao aceitar passivamente isso, você já diz assim, ó, eu tenho esse problema, então eu vou tomar esse remédio e beleza, o remédio vai me ajudar e tal. É uma condição muito passiva. O porquê a humanidade é passiva com isso é uma outra discussão para um outro vídeo. Mas que há interesses por trás disso, e interesses econômicos, com certeza há. Né? E se quiser, inclusive, deixar sua opinião aqui embaixo sobre isso, eu prometo que vou responder para você. Mas, de qualquer forma, o primeiro passo, então eu tive que descobrir, à medida que eu fui crescendo, claro, com 12 anos de idade, eu não sabia refletir sobre isso, sofri muito na minha adolescência com falta de ar, mas depois quando eu comecei a estudar o yoga, a acupuntura, essas formas naturais de medicina, e entender um pouco mais as leis da natureza que me envolviam nesse ambiente, eu comecei a abrir as portas para a cura. Claro que a cura é um processo demorado, quer dizer, ela pode acontecer também rapidamente, depende muito, não quero colocar aqui um padrão, né? Depende da pessoa, depende do momento, depende das circunstâncias, do estímulo, né? Mas de qualquer forma, realisticamente, vamos dizer que é um processo de renovação, de autoconhecimento, para que o corpo reaja de um outro jeito, trazendo a cura. Então vou falar do meu exemplo pessoal. Então eu fui descobrindo aos poucos que por trás do gatilho, da falta de ar, do nariz entupido, das limitações físicas que eu tinha, das inflamações, das alergias, existia um gatilho. E o gatilho era basicamente a dificuldade que eu tinha de me comunicar com as outras pessoas. Então eu sempre me fechava, não dava minha opinião. Quando eu escutava uma opinião contrária à minha, eu me calava. E depois que eu ia embora, eu me arrependia e pensava que devia ter falado. E aquele arrependimento, aquela autocrítica, aquela autocobrança, fechava os meus brônquios. Eu era uma pessoa que não me permitia errar. Então quando você tem medo de se comunicar, geralmente é porque você acha que vai falar alguma coisa errada, ou que não vai ser bem visto, ou que vai ser julgado ou criticado por aquilo, então você se fecha. Então não sei de onde surgiu esse padrão, claro que normalmente vem do contexto familiar e tudo, mas isso é uma outra história. Mas de qualquer forma eu tive que descobrir o que acontecia. E aí então eu percebi que um dos gatilhos era a dificuldade de me comunicar. Então eu busquei situações ao longo da minha vida que abrissem esse canal meu da minha comunicação.
E ao fazer isso, eu percebi que a bronquite já foi reduzindo. Quando eu conheci o yoga ajuda na respiração, porque um detalhe importante também é que a bronquite não é falta de ar, é excesso de ar, ou seja, você põe para dentro, mas não põe para fora. E aí então, as práticas respiratórias fazem com que você expire de uma forma mais longa, mais demorada, mais profunda, abrindo as portas de uma entrada de ar mais plena, de uma saída também. Então isso já foi abrindo os meus brônquios, abrindo os meus pulmões para uma comunicação melhor. Então foi um processo de gatilhos. Eu comecei a me permitir errar, fazer as coisas, tentar, fazer, errar. Opa, errou, vamos embora, vamos para cima. Eu passei a me julgar menos, me criticar menos e me importar menos com a opinião das outras pessoas sobre aquilo que eu faço, aquilo que eu penso. E aí isso também começou a me abrir para uma comunicação mais ampla, e aí eu percebia que o pulmão é o principal órgão que faz com que você receba o que está fora e coloque para fora o que está dentro. E isso cria uma dinâmica muito interessante, muito legal. E aí então eu posso dizer que hoje eu estou curado. É claro que eu tenho a memória no meu corpo da bronquite, da sinusite, eu tenho essa memória. E se eu estiver numa situação muito complicada, de um emocional muito pesado, eu posso sentir falta de ar. Isso pode acontecer. Faz muito tempo que não acontece, mas tem a memória. Mas eu posso dizer que eu estou curado, porque mesmo numa situação de emocional mais complicada hoje, eu sei lidar, eu consigo lidar melhor, eu não vou me prender ao ponto de me dar falta de ar. E acredito que você também pode se curar, mas é preciso fazer uma autoanálise, sair da passividade que nós temos de aceitar tudo. E aí fazer uma autoanálise, e normalmente qual o nosso comportamento, o que eu estou fazendo perante a vida, ou o que eu estou deixando de fazer, quais os meus hábitos, o que eu estou comendo e bebendo, que isso também é fundamental para o processo de cura, como eu estou agindo com as pessoas, será que eu estou guardando raiva de todo mundo, estou brigando no trânsito? Então faça uma reciclagem no seu comportamento, que isso é o primeiro passo para a cura. E aí depois você vai exercitando no dia a dia, nas práticas, que você vai melhorar muito. E um conselho que eu dou é: pratique o yoga. O yoga foi a melhor ferramenta que eu encontrei e que a humanidade deixou, os sábios deixaram para a humanidade, para o autoconhecimento, o fortalecimento interior. Eu tenho uma plataforma de yoga online chamada Yoga Online Pro, e lá eu tenho muitas aulas, mais de 250 aulas, com vários tipos, inclusive aulas para se comunicar melhor, aulas para cura, que você pode entrar lá na plataforma por um preço muito acessível. Eu vou deixar o link na descrição para você aproveitar, e com certeza eu acredito muito na cura. Eu acho que a humanidade pode se curar, e inclusive um dos papéis que eu tenho nessa minha passagem, nessa minha vida, é ajudar as pessoas a se curarem, a se conhecerem, tá bem? Então encaminhe esse vídeo para quem você acha que está precisando dessas informações, e não esqueça de clicar no link lá e já entrar na plataforma. Namastê!